Tolerância é uma coisa e normalização é outra completamente diferente. Tomar o conteúdo das filosofias apenas por aquilo que está escrito é sempre errado. Mas as Forças Armadas sempre foram covardes perante os seus inimigos. No vídeo de hoje, o professor Olavo de Carvalho vai falar que se a formação filosófica da pessoa não for bem preparada através da memória, fantasia, imaginação e da expressão verbal, ela não saberá o significado real das coisas. Olavo vai falar também que você deve trazer a ideia de algo e procurar seu equivalente na experiência com conteúdo imaginativo, caso você não tenha o conteúdo histórico. Acompanhe. Se não existe na formação filosófica do indivíduo uma certa preparação da memória, da imaginação, da fantasia e da expressão verbal correspondente, você não vai ser capaz de sondar o mundo de experiência que está por baixo das investigações filosóficas e você não saberá o que elas significam realmente. Você só sabe o que elas significam convencionalmente. Ora, eu vou dar um exemplo para vocês. Tem uma apostila minha que eu não sei se está na internet ou se não foi posta ainda, que é a segunda parte da investigação sobre René Descartes. Tem lá René Descartes e a Psicologia da Dúvida. E depois tem uma segunda, que eu até esqueci o título, que é a continuação dessa, que nunca foi escrita, que é apenas uma transcrição de aula. Tá certo? E nessa transcrição de aula eu vou examinando a estrutura interna das meditações metafísicas de René Descartes e vou me perguntando o que ele está querendo realmente fazer ali, do que se trata efetivamente. Quer dizer, qual é o problema que ele está discutindo. Então eu pego cada ideia que o sujeito está colocando lá e procuro o seu equivalente na experiência. Quer dizer, eu procuro preencher aquilo com conteúdo imaginativo. Tá certo? Só pode ser um conteúdo imaginativo porque eu não tenho o conteúdo histórico. Quer dizer, não sei o que René Descartes efetivamente estava vivenciando. Nós temos uma dica ou outra. Essas dicas são preciosas, como nós vamos ver daqui a pouco, mas elas não bastam para preencher, né, a coisa inteira. Então nós sabemos apenas o que René Descartes está falando. Nós não sabemos o do que. Porque acontece muitas vezes que o autor, o filósofo, ele não quer que você saiba de que experiência ele está falando. Ele pega a experiência, transpõe numa ideia, transpõe num esquema lógico, ele quer que você olhe somente isto. Ou seja, no fundo ele não quer que você entenda do que ele está falando. Quer dizer, nesse caso a ideia começa a funcionar, vamos dizer, como uma força hipnótica, que ela tem que ser apreciada em si mesma, sem referência à realidade. Então nesse caso o autor está exigindo que você se transponha, vamos dizer, a um outro mundo de discurso, que não é o mundo do discurso da experiência humana, e que você, por assim dizer, raciocine e perceba tudo desde aquele patamar puramente inventado que ele colocou para você. Isso não é honesto. Nunca é honesto. Não. Então, no caso ali do Descartes, eu começo a cada frase que ele coloca, eu me pergunto qual é a experiência correspondente. Ou seja, do que ele está falando na realidade. Que não precisa ser necessariamente a realidade do que se passou na mente dele, na vida dele, mas que experiência eu ou qualquer outra pessoa precisa ter para poder tirar esta ideia.